Olá, tudo bem? Eu sou Rosmar Rodrigues Alencar e esse é o quadro do nosso café e do nosso estudo. Como nós estudamos? A pedidos, eu vou falar como faço a leitura de obras, obras antigas, obras novas, qual a metodologia mais apropriada, de maior aderência para o Rosmar. E também se você pode tirar algum proveito disso. Bom, a primeira das regras é que eu estudo riscando. Eu sempre tenho à mão uma caneta. Pode ser uma caneta simples. Eu sei que tem pessoas que gostam das canetas mais coloridas, pode ser assim também, com papéis, né? Isso você pode fazer também para ordenar, para dividir os assuntos. Eu faço de uma maneira mais simples, inclusive anotando na frente do livro a página de referência que me chamou a atenção, né? Então temos aqui página de referência, a gente coloca, né? O livro realmente sai mastigado, né? Porque assim eu demonstro que efetivamente li o livro. Então, o livro bom é livro que você consegue ler de cabo a rabo, ler de maneira completa e em especial que você consegue relacionar com outros assuntos, né? Então, assim, por exemplo, quando eu dividi as matérias para estudar, um quadro, né, uma rotina de estudo, e ainda hoje faço isso, nós costumamos fazer uma relação de uma matéria com a outra. Por exemplo, eu leio Constitucional e leio Processo Civil. E na Constituição da República eu encontro pontos que são do processo civil. E ao ler Processo Penal eu encontro elementos que são parecidos com o do processo civil. E vou formando as conexões e as relações. Bom, no livro eu coloco várias formas de grifo. Grifo com duas linhas, grifo fazendo uma chave com a seta, um asterisco, e também anoto nas páginas, né? Então, por exemplo, esse aqui ao redor, eu vou fazendo toda a anotação com chaves, né, com tópicos, e isso me parece que é fundamental para a memorização e para o maior domínio do assunto. Como ler um livro? O livro se lê com prazer e com o objetivo de ganhar conhecimento. Quando ele estiver muito pesado, em termos de acesso, você pode partir para um livro mais simples, com uma leitura mais fluida. E pode ir alternando. Uma parte um livro mais denso, uma parte um livro mais suave. E dessa maneira você vai acumulando conhecimento e aumentando o interesse pelas obras de maior dificuldade. Isso é fundamental para aquecer o raciocínio. Tem gente que deixa de aquecer o raciocínio. Se você pegar só elementos simples para ler, você vai ficar numa posição de conforto. Então é importante sair da zona de conforto e procurar obras com um engajamento teórico maior, porque isso vai aquecer a sua inteligência. Todos somos inteligentes, o que basta é aquecer essa inteligência. Então, a alternância da leitura é fundamental toda vez que se perceber que a leitura de um livro não está fluindo, não está caminhando. Por outro lado, também é importante riscar e marcar onde parou, né? Então eu geralmente faço isso, parei na tal página, eu passo um risco. E a partir dali eu continuo na semana seguinte e até o início da semana seguinte eu estou alternando com outras disciplinas. De maneira que, no período de uma semana, eu tenho contato com todas as disciplinas e eu mantenho vivo, aceso o meu conhecimento a respeito disso, né? A ideia de acompanhar com café ou da bebida que lhe seja interessante, né, para você se manter aceso e vivo para estudar bem, também é importante, assim como estar descansado para estudar. Bom, mas se você não tem tempo para estudar, está sempre trabalhando, na luta, né? Como fazer? Você não pode estudar? Pode sim. O tempo que sobra dá para estudar. E é interessante quando a gente tem vontade de estudar, essa vontade ela vai em frente e dá energia para você seguir adiante. Então, o meu ambiente de estudo geralmente era uma rede, né? Quando não era uma rede, eu colocava um abajur, uma luz, né? E iluminava ali bem para ter a percepção do que eu estava lendo e seguia adiante. Mas quando eu não dispunha desse ambiente, o que é que eu fazia? Bom, corredor de faculdade eu estudava, onde tinham pessoas em mesas, até em restaurantes, se eu estivesse sozinho eu estudava. E eu comecei a aprender a me concentrar, apesar das distrações ao redor. Porque quando a gente quer algo, né, com muita vontade, com muito desejo, a gente segue em frente. Bom, e como estudar o livro? Né? Como eu começo um livro? Bom, gente, você pode começar a estudar por capítulos, pode.
né? É útil, também você estudar por capítulos. Hoje eu vou estudar, por exemplo, jurisdição e competência. Vou em cima do livro e leio, né? Mas você pode optar por ler o livro todo. Eu faço esse tipo de leitura, geralmente até a dedicatória eu leio, né? Os agradecimentos. Teve até um amigo, rapaz, você foi a única pessoa que eu vi grifar o agradecimento. E de fato eu gosto de fazer isso como se fosse uma forma de demonstrar que toda a obra foi lida do início ao fim. E é muito bom quando você consegue fechar uma obra do início ao fim, porque você tem a visão do conjunto. E como escolher os livros, né? Você pode escolher livros com vários objetivos, mas é fundamental que você leia os clássicos, além dos manuais, que você leia os clássicos e leia livros específicos, as leituras complementares. Eu fazia isso, por exemplo, cursos de constitucional, eu li mais de 10 cursos, né? E isso não li do dia para a noite, você vai lendo aos poucos, com paciência, né? Com prazer, com satisfação de ver o seu conhecimento evoluindo. Eu fazia esse tipo de leitura. E além disso, os livros específicos. Eu gostava de comprar livros que tratavam de temas específicos. Não eram resumos, eram livros pequenos, mas com temas específicos. E conseguia relacionar com os cursos. Dessa maneira, estaria ganhando conhecimento e, ao mesmo tempo, estaria me preparando, por exemplo, para a minha profissão, né? Ainda hoje eu me preparo diariamente para a profissão, porque se você não estudar e não aquecer, você enferruja, né? Então tem que continuar estudando, firme. E enquanto mais se tem o hábito de estudar, mais se gosta de estudar. É como se fosse uma relação entre conhecimento e interesse, né? Aí um amigo aqui no nosso canal perguntou: Rosmar, você poderia gravar um vídeo falando como você estuda os livros antigos, né? Olha, quando o livro é em outra língua, você tem que estudar com mais reflexão, de maneira mais lenta, né? Anotando as palavras que você não entende. Quando o livro tem uma linguagem comum à nossa, o português, né? Ou mesmo o espanhol que você tem algum domínio, dá para ir adiante. Então não há muita diferença enquanto livro antigo e livro novo, isto é, se o livro antigo for um livro daqueles fundamentais que não mudam, aqueles livros que têm valor eternamente. Então o Carnelucci, né, o Carlos Cócio, esse aqui do Ferraioli, Direito e Razão, Pontes de Miranda, né? Você tem então livros que vão ter sempre um acréscimo. Se o livro já tiver desatualizado em algum ponto, é interessante, porque você pode fazer as anotações você mesmo e atualizando ao lado das páginas. Olha, o artigo é outro, aí você faz um confronto do texto com o dispositivo legal atual. Isso também me parece que é bem interessante para memorizar, para dominar, viu? E esse modo de leitura, com alternância de disciplinas, né? Com rotina de leitura, ler todos os dias. Ah, eu não tenho condições de ler hoje. Se você ler uma página, já é algum ganho. Ler um parágrafo. Vou para o Carnaval de Salvador. Pô, não posso estudar. Pode estudar um pouco antes de ir para, né, para uma balada, antes de ir para o Carnaval. Você pode ler algumas páginas. Né? E antes de começar o trabalho, você pode ler 3, 4 páginas. Já vai ser um acréscimo. Qual a base média? Uma base média interessante para você ler continuamente a vida toda, 30 páginas diárias. No dia que você não conseguir ler 30, você lê 10. No dia que você conseguir ultrapassar as 30 páginas, você está no ganho. No dia que você lê menos, você ainda está no upgrade, porque você está aquecendo a sua inteligência. Eu espero que tenham gostado. Quem estiver aqui conosco até agora, né, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, apertar no sininho para receber as atualizações e meu muito obrigado por ter chegado até aqui, viu? Um grande abraço, até a próxima.